Bom dia, continuamos então com o nosso projeto e neste vídeo vou explicar ou vou resolver ali a questão número 5. Portanto, o que é que se pretende na questão número 5? Que formatemos os dados apresentados nas páginas de listagem em tabela. Portanto, nós tínhamos estado a apresentar através de parágrafos, eu vou mostrar, por exemplo. Vamos à página de listagem dos clientes. Portanto, são todas as listagens que vão ser formatadas como resultado deste exercício, mas eu só vou fazer então a apresentação em tabela da listagem dos clientes. Portanto, se repararem, nós estamos a apresentar todos os clientes através de parágrafos, que não é particularmente bonito. Portanto, o que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos apresentar os clientes, mas em formato de tabela. Basicamente, eu vou abrir o LibreOffice Calc aqui para mais ou menos mostrar-vos como é que se desejaria que a tabela fosse. Portanto, se repararmos aqui os nossos dados, tem o nome do cliente, portanto devemos ter uma coluna para o nome. A seguir temos o número de telefone, temos o e-mail e temos o número de contribuinte, o NIF. Finalmente, depois temos aqui os links, podia ter uma coluna para cada um dos links, mas eu vou criar uma coluna operações, onde vou colocar os 3 links. Ok? Portanto, depois o que é que iria acontecer? Portanto, iríamos ter uma tabela em que apresentava este cabeçalho e depois apresentava aqui debaixo a lista de todos os clientes. Portanto, o que é que precisamos? Precisamos de uma tabela, vou meter aqui uns limites para mais ou menos nós podermos visualizar mais ou menos o aspecto. Portanto, iria ter qualquer coisa assim do género. Ok? Com dados aqui. Eu vou meter aqui nomes de exemplo. Não interessa muito. Se calhar tinha qualquer coisa aqui do género. Outra coisa aqui do género. Vou arranjar aqui. Fazer uns dados. Não interessa aqui propriamente os nomes. Ok, vou fazer uma cópia do e-mail. Este rato está-me a falhar, não sei porquê. Ok, NIFs 1, 2, não interessa. E aqui vou ter os links. Portanto, basicamente nós queríamos qualquer coisa assim com este aspecto e, portanto, queremos fazer isto em HTML. Eu vou fazer, então, uma tabela parecida a estas em HTML numa página nova, só para demonstrar, só para não complicar agora neste momento. Vamos, então, para o NetBeans. Eu vou deixar o NetBeans aqui ao lado. Vou criar uma página nova. Portanto, uma página nova PHP Web. Vou chamar aqui tabela. Depois logo apagamos esta página, porque esta aqui é só mesmo de exemplo. Ok? Vou tirar aqui estes comentários e vou deixar só aquilo que é essencial. Vou tirar aqui o PHP, porque não preciso dele. Vou só esconder ali para ter um bocadinho mais de espaço. Pronto, então queríamos criar uma tabela. A marca inicial para criarmos uma tabela é a marca Table. Portanto, vou abrir a tabela, fechar a tabela. Depois, para cada uma das linhas, portanto, esta tabela representa a tabela na sua generalidade. Portanto, estas duas marcas representam a tabela total. Depois, dentro do table, o que nós temos são linhas. As linhas nas tabelas são identificadas por TRs. Ok? Portanto, vou abrir uma linha e vou fechar uma linha. Dentro de cada linha, portanto, vamos aqui a esta primeira linha, que é a primeira que eu estou a trabalhar. Dentro de cada linha temos células. As células em HTML são identificadas ou por TD ou por TH. A diferença do TD e do TH é a seguinte: o TH é para células de cabeçalho. Portanto, isto aqui basicamente são células de cabeçalho. Portanto, eu aqui vou precisar de TSHs. Células normais são TDs, são tabelas de dados, table data. Ok? O TH vem de table header. Portanto, são células de cabeçalho. Portanto, eu aqui tenho um TH e vou fechar o meu TH. E eu vou escrever não. Portanto, eu tenho mais 2, 3, 4, 5 colunas, certo? Mais 5 células naquela linha. Portanto, eu vou fazer cópia 4 vezes disto e vou pura e simplesmente mudar os nomes que
tenho aqui telefone, e-mail, NIF e operações. Ok? Portanto, basicamente a primeira linha está feita, correto? Agora vou fazer uma segunda linha. Portanto, depois da primeira linha, depois do primeiro TR e fim de TR, vou abrir outro TR. Portanto, para cada linha deve ter um TR. E agora são células normais. Estas células normais serão feitas através do TD. Ok? Portanto, abro o TD, fecho o TD. Nesta primeira célula tenho a dizer nome 1. Eu vou só colocar aqui nome 1 temporariamente. Depois teria outro TD para o telefone. Portanto, eu vou fazer cópias. Tinha aqui o telefone, que não interessa. Vou meter aqui um número à parva. Ok. Vou meter um e-mail, também ao calhas. Vou meter aqui um NIF também ao calhas. E nas operações iria meter aqui os links. Qual? Fechando o A. E teria aqui um primeiro link. Pronto. Basicamente aqui é só para demonstrar o funcionamento. Se eu fosse ver esta página, então teria qualquer coisa assim com este aspecto. Vocês perguntam-se, mas não tenho os limites, não tenho nada. Isso nem parece uma tabela. Eu vou fazer aqui uma coisa só para parecer uma tabela para já, que vou colocar aqui um border igual a 1. Embora hoje em dia se use o CSS para formatar as tabelas e o formato, eu para já vou meter aqui um border só para poderem ver como é que a tabela nos é apresentada. Okay. Pronto. Então temos aqui, provo-vos que temos uma tabela. Portanto, agora para os restantes dados, basicamente, se eu fizesse uma cópia destes conjuntos, em vez de ter um dado apenas, tenho vários dados, era questão agora de mudar aqui os dados, etc, etc, etc. Pronto, basicamente isto é uma tabela. O que é que eu preciso saber aqui nesta situação? O cabeçalho vou ter sempre. E depois, este número de linhas varia com os meus dados. Portanto, o que tem que acontecer é que este número de linhas terá que ser igual ao número de clientes que eu vou ter, no meu caso, da listagem dos clientes, por exemplo. Então isto vai ser repetido. Portanto, eu basicamente aqui como estrutura para trabalhar na minha outra, na página da listagem dos clientes, só preciso então a tabela, a primeira linha que é para o cabeçalho e a segunda linha que é a linha onde eu vou meter o cliente em si. Correto? Portanto, basicamente é uma coisa assim deste género que nós queremos na nossa listagem dos clientes e nas outras listagens, embora que nas outras listagens temos que adaptar as colunas que são necessárias. Na listagem dos clientes, são estas as colunas que nós necessitamos. Portanto, tendo a tabela, a maneira mais fácil que eu tenho agora é agarrar no código, selecionar o código desta tabela, copiá-lo, correto? E agora vou abrir a listagem dos clientes. Portanto, vamos à listagem dos clientes e vou abrir a listagem dos clientes. Ok? Pronto. Na listagem dos clientes, o que é que eu vou fazer? Vou localizar o sítio onde estou a apresentar os dados. E reparem onde é que eu estou a apresentar os dados. Estou a apresentar os dados aqui. Estou a abrir o parágrafo, estou a mostrar o nome, o telefone, e-mail, o NIF e depois os links. Pronto. Em vez de querer agora o parágrafo, eu vou meter depois deste parágrafo aquela tabela que eu copiei. Pronto. Só indentar o meu código para ficar mais certinho. Portanto, tenho o parágrafo e agora tenho uma tabela. Certo? Se eu mostrasse esta listagem, agora tinha o parágrafo, depois tinha uma tabela a seguir. Reparem. A ver, tenho o parágrafo e depois tenho uma tabela a seguir que ainda não tem os dados do cliente. Vamos então trabalhar isto de forma a que a tabela passe a ter os dados do cliente e para podermos apagar este parágrafo. Ok? Vamos então aqui, onde está o nome do cliente, colocar aquilo que vem da base de dados com o nome do cliente, que é isto. Portanto, pura e simplesmente vou colocar aqui o nome do cliente. Onde tem aqui o telefone, vou apagar e vou colocar aqui o telefone que nós estávamos a usar no parágrafo. Onde tem aqui o e-mail, vou apagar e vou fazer a mesma coisa, colocar o e-mail que nós tínhamos no parágrafo. O mesmo para o NIF. E agora vou agarrar,
portanto aqui é a zona das operações, onde nós tínhamos basicamente os nossos links. E então como tenho vários links, vou trabalhar em várias linhas e portanto vou agarrar nestes links aqui, corto-os daqui e coloco-os aqui. Vou identar o meu código. Ok? Pronto. Basicamente posso apagar este meu primeiro parágrafo. Ok? Deixo só a tabela. Se eu neste momento gravar e for ver a minha listagem, ok? O que é que eu tenho? Tenho então uma tabela em que tem a Atlanta, tenho outra tabela que tem a Aubrey, mas reparem aqui neste pormenor. O cabeçalho da tabela repete-se. E eu não queria repetir o cabeçalho, queria que fosse único. Assim como não queria repetir o fim de tabela, porque ele também termina, em cada cliente termina a tabela. Portanto, o que é que está a acontecer? Eu estou a colocar tanto a abertura da tabela como o fim da tabela dentro do ciclo que apresenta os dados. Então, para eu resolver esta situação, basta que eu coloque tanto a abertura da tabela como o fecho da tabela fora do ciclo while. Então vamos ao nosso código e vamos fazer esta alteração. Portanto, reparem, eu tenho o while aqui e o table está dentro do while. Então o que é que eu pretendo? Pretendo tirar esta parte e este cabeçalho também. Reparem que eu também não quero esta primeira linha, porque é a linha de cabeçalho. Portanto, não quero nem o início da tabela, nem a primeira linha, que é a primeira linha do cabeçalho. Portanto, quero que isto tudo saia para fora do while. O problema é que isto é HTML. E aqui estou em contexto PHP porque estou dentro de PHP. Portanto, o que é que eu tenho que acontecer aqui neste caso? Tenho que fechar o meu PHP, vou voltar a abrir o meu PHP aqui no início do while e agora agarro nesta parte da minha tabela, corto daqui e colo aqui. Ok? Pronto, vou só indentar isto novamente para ficar melhor. Esta parte está feita. Depois, dentro do while, eu vou colocar isto aqui à frente, portanto o while está todo dentro de PHP e depois volto a ter HTML porque fechei aqui o PHP, portanto volto a ter aqui HTML onde estou a meter os dados do cliente. A tabela, se vocês repararem, ainda está dentro do while, portanto eu tenho o while aqui, estas chavetas terminam aqui, portanto aqui o fim da tabela também está dentro do while. O que é que eu preciso? Preciso meter este fim da tabela fora do while. Então, vou basicamente fechar aqui o meu PHP, porque preciso trabalhar neste momento em HTML. E vou colocar aqui, nesta, depois do while e fora do PHP, o fim da minha tabela. Reparem, o fim da minha tabela tem o while e o while está a terminar aqui, antes do fim da tabela. Neste momento, correndo o meu código, a minha tabela já é apresentada em formato de tabela. Eu vou tirar o border neste momento, porque eu não quero trabalhar com border. Nós, no exercício mais à frente, vamos trabalhar com CSS e, portanto, neste momento vou tirar o border da minha tabela. Ela vai continuar a ser apresentada em tabela, mas sem os limites exteriores, está bem? Portanto, eu vou retirar daqui o border, porque eu não quero trabalhar com o border. Ok? Vamos gravar a nossa página e vou visualizá-la. Neste momento continuo a ter os meus dados em tabela, mas não vejo o limite exterior, mas isto é uma tabela, tá bom? E portanto o que se pretende agora é que se faça este tipo de trabalho, esta apresentação em tabela, em todas as páginas de listagem do projeto. Até ao próximo vídeo.